E aí, pessoal, vamos aqui mais dando continuidade aqui a uns aprendizados, né? A gente está falando sobre memória, especificamente a memória dinâmica, tá? Se quiser se aprofundar mais a memória, no balão, como é que trabalha, é interessante, tá? Em nível de conceito. Eu, particularmente, acho fantástica a parte de memória de gerenciamento e disponibilidade do VMware, tá? O Hyper-V também é maravilha, mas assim, se você estudar o do VM, você fica assim, espantado com como é que a VM consegue fazer aquilo tudo. Mas vamos lá. Imagine você ter um ambiente lá que na maioria das vezes, tá, as máquinas ficam ociosas, baixa carga, né? Aí o que você pode fazer? Você pode ter essa memória disponível para outras máquinas, tá? Já que a máquina ali está ociosa, que vai melhorar a confiabilidade das operações de reinicialização, né? As mudanças na configuração do tempo de execução da memória dinâmica podem reduzir o tempo de inatividade, que é fornecer uma agilidade para responder às mudanças de requisito. Às vezes é atribuído memória. Isso aqui acontece muito. O pessoal não se engane, mesmo você sendo responsável pela área de virtualização, sempre vai ter alguém que vai querer saber mais do que você. Não, melhor, sabe mais do que o próprio engenheiro da Microsoft. O que não falta é gente que acha que sabe. Né? Que às vezes atribui memória extra na máquina virtual porque o Hyper-V não pode recuperar a memória dessas máquinas virtuais após a inicialização, certo? Ah, me dá 8 GB. O cara nem fez um estudo de nada. Nada. E pede lá 8 GB. A partir do Server 2012, a memória dinâmica apresenta uma configuração de memória mínima que permite o Hyper-V recuperar a memória não utilizada das máquinas virtuais. Isso, obviamente, que a hospedeira vai ter que disponibilizar essa memória, né? Tem que ir na hospedeira, onde ela faz o processo de guardar a memória ali que estiver ociosa, né? Que é chamado balloon. Mas além da memória virtual, tem o Smart Page. Isso aqui é interessante, ó. A partir de 2012 também apresenta o Smart Page para operações desconfiáveis de reinicialização da máquina virtual. O que isso quer dizer? Né? Se uma máquina virtual tiver uma quantidade menor de memória, que é só memória de inicialização, e for reiniciada, o Hyper-V precisará de memória adicional para reiniciar a máquina virtual, devido à pressão da memória do host aos estados da máquina virtual. O Hyper-V nem sempre pode ter memória adicional disponível. Então tá, vamos lá. O que acontece? Você ligou todas as suas máquinas, precisou reiniciar uma e ela não está conseguindo inicializar, porque você fez a configuração errada, tá? Para na hora de fazer a configuração, você tem que dar o mínimo de ver o fabricante lá do sistema operacional, o mínimo de inicialização para aquela máquina. Tá? Aí é onde entra o Smart Page, né? Que é usado para preencher a lacuna de memória entre a memória mínima e a de inicialização. Mas onde está esse Smart Page que dá essa opção? Na máquina virtual tem aqui, ó, é o Smart Page. Imagina você, ó, tem lá, não está conseguindo inicializar a máquina, o Hyper-V faz uso do Smart Page, que é de disco, né, para inicializar. O que torna mais lento, obviamente, mas você não vai ficar sem sua máquina virtual tendo a inicialização. Depois de tempo ele vai lá e tira, deleta esse temporário. Mas se você tiver disponibilidade no seu ambiente, na sua storage, imagine você colocar o Smart Page, porque são volumes pequenos, você pode colocar ali, nem sempre ele vai ser utilizado. De disco SSD, pô, que negócio legal, que negócio maneiro. Mas será que vale a pena de repente melhor o SSD para colocar o seu banco de dados virtual? Né? Então tudo isso tem que ser pensado. Né? Esse método de gerenciamento de memória usa recurso de disco, como eu já falei anteriormente, da memória temporária adicional quando mais memória é necessária para iniciar a máquina virtual. Essa abordagem tem vantagens e desvantagens, que ela fornece uma maneira confiável de manter as máquinas virtuais em execução. Claro, você não está conseguindo ligar, ele vai fazer uso do disco, quando a memória física é disponível. No entanto, pode degradar, é disco, pessoal, é disco, não é memória, o desempenho da máquina virtual. Por isso que eu falei, mas aí, você pode ter um SSD, aí o impacto será menor, se você botar todos os Smart Page ali concentrados naquele ambiente. Não confundir isso aqui com o page file do sistema operacional, tá? O Smart Page, quando a memória do host está sobrecarregada, host, hospedeira, o Hyper-V continua a contar com a operação de page do sistema operacional, ó, é page file, convidado, porque é mais eficaz do que o Smart Page. Para reduzir ainda mais o impacto do Smart Page, o Hyper-V remove a memória, como eu falei, da máquina virtual, após concluir o processo de inicialização. Ele cria uma camada temporária e depois remove. Ele faz isso coordenado com os componentes da memória dinâmica dentro do sistema operacional convidado. Um processo que às vezes é como balloon,
Isso aí, se você quer ver mais a fundo, dá uma pesquisada aí na Microsoft, é fácil. Para que a máquina virtual para o uso Smart Page. Com essa técnica, o uso do Smart Page é temporário e não deve demorar mais de 10 minutos. Ele não pode fazer trabalhando ali no disco, tá? Porque vai ficar super lento. Se a sua máquina virtual, como está ali, você tem aqui 7 memórias, aí você tem a memória de inicialização, ela vai tomar isso aqui para ela, para inicializar a máquina, tem que inicializar com isso. Aí ela está ali ociosa, ela pode cair até 512. Aqui eu coloquei 2048 porque eu queria fazer um teste de estresse, né, para chegar nesse, se usava esse montante. Que especifica para iniciar a máquina virtual, o valor precisa ser autossuficiente para que o sistema operacional convidado seja iniciado, para você verificar no seu sistema operacional. A RAM mínima, que é a quantidade mínima de memória deve ser alocada para após o início da máquina, por data iniciada ela parou ali, ó, o valor pode ser tão baixo quanto a 32 MB, o valor máximo igual da RAM de inicialização. A RAM máxima, a quantidade de memória que a máquina virtual pode usar, óbvio, né? A hospedeira tem que oferecer isso. Buffer de memória especifica a quantidade de memória que o Hyper-V tentará atribuir àquela máquina virtual. O buffer de memória é especificado com uma porcentagem acima. Por exemplo, se você atribui 1000 e ele se encarrega de disponibilizar mais de 20% padrão, o buffer então não é mantido quando não há memória suficiente para disponível. Então você vai ter mais 20% dali. O peso de memória, o Hyper-V é uma maneira de determinar, ali é para falar assim, quem tem prioridade aqui entre as máquinas virtuais aqui para a memória, que é o peso. É isso, basicamente isso aqui. Aqui o peso. Esse cara, em comparação às outras máquinas virtuais, vai ter um peso menor. Isso aqui é o buff, né? E aqui o peso. Eu posso definir isso. Porque eu posso ter uma máquina. Esse aqui é meu banco, eu preciso que ela tenha um maior peso. Então, está faltando memória, está ali sendo sobrecarregada a hospedeira. Aí o Hyper-V já fala, esse aqui tem um peso maior, tem um menor, ele se encarrega de fazer isso. Tá? Isso é bem legal na questão do Hyper-V. Aqui na virtual, né? Como já mostrado, sempre que ele está com 106 MB ali, ó, ele está parado, não está fazendo nada, né? Tem a memória demandada, na verdade, está sendo 556, tá? Então é bem legal essa questão da memória dinâmica, mas você tem que ver algumas questões com o seu sistema operacional. Esse aqui é o Ubuntu, né? Eu instalei aqui, ó, o Ubuntu. Você vê lá, tem a versão do 14 ao 20, vamos lá, memória. Memória dinâmica, para 2019, 16, ele funciona em todas as versões, mas tem que ver as notas 6, 7, 8. Vamos ver o que fala as notas 6, 7, 8. Isso é no próprio site da Microsoft, tá? O suporte à memória que a sua instalação de máquina 64 bits, o pessoal vai instalar no Linux, verifica a compatibilidade, verifica o que ele pede. A nota 7. A memória dinâmica, operações poderão falhar se o sistema operacional com quantidade de espectro muito baixa. Algumas práticas, a memória de inicialização e a minha devem ser iguais ou maiores que a quantidade de memória que o fornecedor da distribuição recomenda. É sempre melhor colocar mais. Os objetivos que tendem a consumir toda a memória disponível do sistema estão limitados a consumir até 80% da RAM disponível. 8. Se você tiver uma memória dinâmica dos sistemas operacional 2019, 2016, tal, 2002, especifique a memória de inicialização mínima e parâmetros máximos com múltiplos de 128. Então, o que são os múltiplos de 128? Não adianta você colocar lá 126 MB, então 128, 156, 512, 1024, 2048 e assim vai, tá? Se você for adicionar, tem que ser uma das recomendações sobre a memória que você tem que fazer, ó. Você tem que colocar a RAM de inicialização que o meu sistema operacional pede para ser inicializado, que é 1 GB, e eu vou botar a mínima 512. Posso mudar aqui para 256? Posso. Pronto. Então, a gente fica por aqui e você... só uma coisinha adendo aqui. A memória dinâmica não funciona com NUMA, com a aula anterior, tá? Se você for usar o NUMA, não funciona com memória dinâmica, ou uma coisa ou outra. Então a gente fica por aqui e até uma próxima, pessoal.